Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. O Jorginho desembarcou no Rio de Janeiro. Nós vamos aqui analisar como foi a chegada do Jorginho aqui, ó, no Rio de Janeiro. Tem informações importantes também sobre o jogador Carrascal, que pode ser o novo reforço do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes. E tem informações aí do João Guilherme, Vene Casagrande, falando aí sobre a preparação do Mengão para o Mundial, né? Para a Copa do Mundo de Clubes. Chega mais, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Mengão, tá bom? E corre agora nos comentários, já coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você está em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Brasília, Ceará, Rondônia, Pará. Coloca o seu estado, a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral. Vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme, ESPN Brasil, Vene Casagrande, link na descrição. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Uma alta montanha a ser escalada nesse campeonato mundial, Pedro. E coloca alta nisso, né, Bruno? Talvez a mais alta de todos os tempos aí, porque vai ser complicadíssimo. Mas, enfim, tem a montanha, tem que escalar e os alpinistas estão escalados também para integrar essa delegação. Um beijo a todos aí, um abraço. Pois é, o Flamengo que volta hoje às atividades com o que tem, né, no momento. Você bem destacou aí, são 7 convocados nesse momento. A gente pode colocar como 7, porque são 5 na seleção brasileira, 2 no Uruguai, efetivamente. Você tem o Plata, mas não está nas atividades ali na seleção do Equador. Vai até voltar depois desse jogo contra o Brasil. Sexta-feira a esperada reapresentação dele no Ninho do Urubu para continuar o tratamento e aí sim poder reunir condições de jogo para esse Mundial. Então o Flamengo tem esses jogadores fora. Hoje à tarde a reapresentação no Ninho do Urubu, depois de 3 dias de folga, o time líder do Campeonato Brasileiro conseguiu uma bela goleada no fim de semana e aí começa efetivamente, como o Felipe Luiz já tinha falado, a questão do trabalho de campo ali em relação ao Mundial. A estreia no dia 16 contra o Esperance da Tunísia. Então o Flamengo se planeja, na verdade, projeta tudo até lá. No dia 11 vai ser o embarque da delegação, já com o Jorginho. Essa a total expectativa, a gente diz ainda a total expectativa, porque o Jorginho chega amanhã, aí faz os exames médicos e depois assina o contrato. Então, enquanto não assina o contrato, a gente fala de expectativa ainda. Então ele desembarca no Rio de Janeiro, faz os exames médicos, assina um contrato de 3 anos e aí depois vai para o Ninho do Urubu, conversa com o Boto, o staff, rubro-negro, enfim, tudo mais. Depois deve ser mais para os próximos dias apresentado e aí já viaja no dia 11 com a delegação. Provavelmente deve ser o reforço para o Mundial, porque o Flamengo tem até o dia 10, como todos os outros clubes que disputam o Mundial, nessa janela especial da FIFA para quem disputa essa Copa do Mundo de Clubes. Então, mercado meio inflacionado para quem disputa esse Mundial, os jogadores pedindo um pouco mais, então o Flamengo não vai acelerar nenhum processo por conta disso. Então tem até terça-feira, o Jorginho muitíssimo bem encaminhado, deve ficar nisso aí. O Flamengo viajaria na terça-feira, dia 10, mas adiou em um dia, no dia 11, porque quer ter todos os jogadores de volta de suas seleções aqui no Rio de Janeiro, reúne todo mundo, empacota todo mundo e aí despacha todo mundo junto, Bruno. Vai todo mundo lá para os Estados Unidos, então aí o pessoal viaja, vai todo mundo junto para essa montanha gigante, como você disse aí, vai ser difícil mesmo essa empreitada no Mundial, mas o Flamengo está confiante em fazer um bom papel nos Estados Unidos contra europeus, principalmente, né? Porque vão ser os grandes adversários nessa disputa no meio de ano. Lá vem o Jorginho, o novo reforço do Flamengo chegando nesse momento. Você acompanhando aqui junto com a gente a chegada do Jorginho, o novo reforço, ele que vai ali para poder pegar a placa com o Chapolin, pegando ali a placa com o Chapolin, o Jorginho, e a gente vai tentar aqui uma palavrinha com ele. Jorginho, a expectativa de jogar no Flamengo. Vai, tirei. A expectativa, Jorginho, de jogar no Flamengo. Tira aí, pô. Vira pra lá. Daqui. Jorginho, tira aqui, ó, Jorginho. Aí, cara, ó. Calma aí. Jorginho, tira uma foto aqui. Calma aí, cara. Não vou fugir. Jorginho, tá ansioso pra jogar no Flamengo, Jorginho? Daqui. Aqui, Aqui, ó. Calma.
Fechou? Ansioso, Jorginho? Falou. Tchau, tchau. Tá aí o Jorginho chegando nesse momento, tá chegando também a família do Jorginho nesse momento e você acompanhando aqui tudo junto com a gente. Nesse momento, 6 horas e 42 minutos, o horário exato da chegada de Jorginho, novo reforço do Mengão, e você acompanhando tudo aqui junto com a gente. Você assistindo aqui essa super cobertura do canal Flazoeiro. Jorginho é o novo reforço do Flamengo chegando, vai fazer hoje ainda exames médicos, vai passar por exames médicos, tá ali a esposa, casou na última segunda-feira e deve ser anunciado ainda hoje. Isso porque o Flamengo tem que correr contra o tempo para poder inscrever o jogador no Super Mundial de Clubes. Jorginho é o novo reforço do Mengão e você acompanhando aqui junto com a gente ao vivo no canal Flazoeiro. Você que não é inscrito no canal, é agora, hein, Mendonça? Que muita gente não está entendendo a relevância desta contratação do Flamengo. O Flamengo, gente, está trazendo para o seu elenco um dos melhores meio-campistas do mundo. Sempre tem alguém do contra que vai falar assim: ah, mas nos últimos anos ele estava na reserva do Arsenal. É um fato. Estava mesmo, mas entrava em muitos jogos e continuou sendo importante. Ele tem 33 anos. Pro nível lá do futebol da Europa, para uma equipe do Arsenal, né, que joga a Premier League, ele começou a perder um pouco de espaço. Não que ele tenha deixado de ser importante, mas ele não era mais titular absoluto como nos anos anteriores. Aí as pessoas do contra, que tem muitas, falam assim: ah, tá vendo, vai trazer um jogador que é reserva de lá, gente. Esses caras que jogam na Europa, e nós tivemos no próprio Flamengo grandes exemplos recentemente, Rafinha, Felipe Luiz, que hoje é o treinador do Flamengo. Atualmente nós temos o Alexandro. O que o Alexandro está jogando? É um absurdo. Esses caras, quando vêm para cá, com o nível de futebol, de profissionalismo, de qualidade técnica que eles têm, eles acrescentam demais. E eu diria até que eles sobram na turma. E o Jorginho é isso. Ele é um meio-campo espetacular. E eu fico imaginando aqui, porque é o seguinte, gente. O Flamengo já tem um meio-campo que conta com Eric Pulgar, De La Cruz, que é uma dupla de volantes, pô, fantástico. Aí você tem Arrascaeta, o melhor meia da América, e Gerson. Você vai juntar a esse povo todo Jorginho. Você acompanha a carreira do Jorginho? Eu vou trazer para você a história do Jorginho, para você entender melhor. Vamos lá, olha aqui, Jorginho. Muito bem. Gente, ele é de Imbituba, Santa Catarina, mas ele tem uma história muito curiosa, assim, ele jogava lá na terra dele, né, nas categorias de base lá, e ele foi descoberto por uma dupla. Essa história é bem interessante, essa história é bem legal. Ele foi descoberto em 2007 por dois caras, Ricardo Pritiantelli e o ex-goleiro Giovanni Galli. Eles eram olheiros do Hellas Verona, da Itália. E viram aquele jovem jogador de Imbituba atuando nas competições ali de Santa Catarina. E decidiram, na época, desembolsar 35 mil euros para tê-lo em Vêneto. Ou seja, ele não jogou no futebol brasileiro. Aí ele foi para lá em 2007 e ficou nas categorias de base do Hellas Verona. Aí ele foi emprestado a uma equipe chamada San Bonifacese em junho de 2010 para jogar a segunda divisão lá, para ganhar experiência, atuando em 31 partidas, marcando gols, fez 31 gols nesse time lá em 2010. Lembre-se que ele chegou lá no Hellas Verona em 2007, ficou em 2010, foi emprestado para essa equipe lá da segunda divisão. Aí ele fez 31 gols, deu 10 assistências e retornou ao Hellas Verona em setembro de 2011. E aí ele começou
a se firmar, né? Começou a se firmar, começou a evoluir, e aí o histórico dele é esse aqui que vocês estão vendo. Ó. Ele jogou no Hellas Verona de 2007 até 2010 na base, aí foi emprestado para o San Bonifacense, aí em 2011 ele retorna para o Hellas Verona. Eu me lembro que eu transmiti muitos jogos do Jorginho no futebol italiano, porque nessa época aqui, ó, 2012 até 2018, o Fox Sports transmitia o campeonato italiano. Então eu acompanhei muito de perto os jogos do Jorginho. Ele arrebentou no Verona, aí ele foi para o Napoli, gente. E aí foi a ascensão da carreira dele. 2013 ele ficou no Napoli até 2018, participou de um time que depois da equipe do Maradona, na oportunidade foi considerado o melhor time da história do Napoli, até aparecer essa equipe recentemente, que conquistou 2 campeonatos italianos. Então ele foi um cara muito marcante lá no Napoli, ficou lá por 5 temporadas. Aí em 2018 ele dá um salto ainda maior na carreira, ele vai para o Chelsea, e no Chelsea ele ficou lá por 5 temporadas e ganhou, daqui a pouco eu vou dizer os títulos dele aqui, ganhou muita coisa no Chelsea. E esteve no Arsenal nos últimos 3 anos, e aqui nós vamos pegar, ó, olha aqui, nesta última temporada, ele fez 27 jogos, 1 gol, ou seja, ele é um cara que ele estava jogando. Ele não era titular, mas ele entrava bastante nas partidas. Em 2023-24, ele jogou 36 vezes. Em 2022-23, ele jogou 16 vezes, mas porque ele chegou na metade da temporada lá no Arsenal, né? Aí segue aqui a carreira dele e tal, as transferências, aquela coisa toda, e os títulos conquistados por ele. Eu vou ler aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui? Mas ele ganhou. Deixa eu pegar aqui a relação direitinho dos títulos conquistados pelo Jorginho. No Napoli, ele ganhou a Copa da Itália 2013 e 2014, que foi um título valorizadíssimo na história do clube, porque foi o primeiro título pós-era Maradona. O Napoli ficou anos sem ganhar absolutamente nada, e eu me lembro bem que eu fazia essas transmissões lá da Itália no Fox Sports, e foi uma comoção, porque o Napoli voltou a ser campeão, e o Jorginho era um pilar desse time. Ganhou também a Supercopa da Itália 2014. Aí no Chelsea ele foi campeão do mundo em 2021, ganhou a Champions League 2020-21, ganhou a Liga Europa 2018-19, eu estive lá nessa final em Baku, narrando pelo Fox Sports, e ganhou a Supercopa da UEFA em 2021. Ele se naturalizou italiano em 2017. O Tite, quando assumiu a seleção brasileira, tinha a ideia de convocá-lo para a seleção brasileira. Mas ele, na oportunidade, achou melhor ir para a seleção da Itália, analisando que teria mais chances por lá, né? E ele seguiu o caminho do futebol italiano e simplesmente ele foi campeão da Eurocopa com a Itália, sendo um dos grandes destaques. Outro título muito especial, porque a Itália tinha ficado fora da Copa do Mundo de 2018, né? A Itália vinha numa crise que, aliás, se estendeu depois para a Copa de 2022, que a Itália de novo não foi. E no meio desse período surgiu uma geração italiana que o Jorginho foi um pilar do meio-campo e ajudou a equipe a conquistar a Eurocopa, né? E ele, como prêmios individuais, esteve na seleção da Liga Europa 2018-19, seleção da Liga dos Campeões da UEFA 2020-21, ou seja, as competições europeias que ele ganhou, ele foi escolhido como o melhor meio-campista porque ele estava nas seleções. Ele esteve na seleção da Eurocopa 2020, ou seja, ele arrebentou também na Eurocopa. Ele esteve na seleção. Melhor jogador da Europa 2020-2021. Terceiro lugar na Bola de Ouro em 2021, gente. Em 2021, ele foi o melhor jogador do mundo. Ele só perdeu para 2 caras. Ele foi o terceiro melhor jogador do mundo. Vocês estão percebendo o nível de jogador que o Flamengo está trazendo? Me desculpem, quem fala mal dessa contratação fala por desconhecimento total e absoluto. O Jorginho é um jogador que, como diz o Bruno Henrique,
ele coloca o meio-campo do Flamengo e o time do Flamengo em outro patamar. Ele é um craque. E ele é um cara que ele pode jogar como primeiro volante, é a dele, ali na posição do Pulgar, mas ele se adapta perfeitamente como um segundo volante, onde joga ali o Dela Cruz e o Gerson tem jogado, mas ele pode jogar um pouquinho mais à frente também, porque ele tem a capacidade de construir o jogo, de ver o jogo. Ele, taticamente, ele é muito inteligente, e ele acha passes, ele quebra linhas, ele tem essa capacidade de criação de jogadas, ele tem uma visão de jogo extraordinária. Então, ele vai qualificar o meio-campo do Flamengo muito mais do que já é qualificado. Porque, na minha opinião, sem o Jorginho, o Flamengo é o time que tem o melhor elenco da América e um time que tem o melhor meio-campo da América, né? Então, isso aí é muito importante pelo seguinte, gente, ele está chegando e se tudo der certo, o exame der certo, ele assinar o contrato direitinho, por isso o Flamengo ainda não anunciou, ainda faltam detalhes, mas se tudo der certo e ele for realmente confirmado, é uma aquisição para o Mundial de Clubes extraordinária, porque ele está acostumado com isso, jogar competição da FIFA, jogar competição internacional, enfrentar esses times lá de fora, ele faz isso todo dia, toda hora. A mesma coisa o Danilo, a mesma coisa o Alexandre. Então o Flamengo vai ganhando experiência e lideranças muito positivas e muito profissionais com esses caras. Então eu reputo uma contratação espetacular do Flamengo. Grande contratação. Esqueça a idade. Primeiro que ele é novo ainda, 33 anos no futebol de hoje, com as condições físicas e fisiológicas e de nutrição e de preparação física. Os caras que são profissionais, que se cuidam, eles têm uma vida longa no futebol. A gente tem aí alguns exemplos. E esses caras que o Flamengo está trazendo, Danilo, Alexandre, agora o Jorginho, são profissionais, caras que se dedicaram à carreira, né? O Jorginho é um cara que tem um histórico muito pequeno de lesões, então reputo como uma contratação top e que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo e não estão valorizando. Boa parte delas não entende. É a mesma galera que falava que o Danilo, o Danilo aquele lá da seleção, quando vê o Danilo jogando no Flamengo é uma outra parada, né? O Alexandre, esse Alexandre aí, é a mesma coisa também do pessoal que se desfez do Alexandre, esse Alexandre, não sei, porque fica com a imagem da seleção brasileira que muitas vezes o cara não se apresentou bem num determinado momento. Gente, esses caras são nível top do futebol mundial. O Flamengo está contratando jogadores realmente de uma envergadura, de um quilate muito grande, olha, espetacular. E vai para o Mundial de Clubes com esses caras, com o melhor elenco da América. O Flamengo vai para lá para participar, para disputar, para desfrutar, né, para mostrar a sua capacidade ao mundo. Mas olha, vai jogar. Primeira meta, conseguir classificação para as oitavas de final. Chegando lá, a partir daí, vamos ver o que pode acontecer. Mas o Jorginho, espero que chegue bem aqui ao Rio de Janeiro, ele está a caminho do Rio de Janeiro. E o BAP, presidente do Flamengo, em um evento disse o seguinte sobre o Jorginho. O Jorginho veio qualificar ainda mais o elenco da gente. É um processo que a gente tem feito ao longo dos anos mais recentes. Veio o Alexandre, veio o Danilo e agora chega o Jorginho. São jogadores que algumas pessoas falam que já têm mais idade, mas são jogadores que têm muita saúde, que têm muito a agregar ao elenco e à qualidade do futebol do Flamengo como um todo. Eu vou me apegar numa parte aqui da frase do BAP, são jogadores que têm muita saúde, é o que essa diretoria está buscando. Essa atual diretoria entende que muitos jogadores do atual elenco não têm condições físicas de suportar o que o calendário do futebol brasileiro atualmente exige. Isso não é uma crítica aos jogadores, é questão de genética. O Gerson, por exemplo, cara, dificilmente você vê o Gerson ficando fora por questões físicas, sabe? Desgaste, fadiga muscular. Léo Pereira é outro também, dificilmente. Pelo que me relatam no Flamengo, o Léo Pereira, cara,
o exame CK dele dificilmente dá muito alto, muito elevado. É um cara que tem uma recuperação muito boa. Então, isso é fisiológico, é de jogador para jogador. E a diretoria entende que precisa mudar algumas peças no atual elenco por conta disso. Vamos agora falar de Jorge Carrascal, jogador do Dinamo de Moscou, que o Flamengo está tentando a contratação. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui o sprint e resgatar, porque hoje o Flamengo tem um analista que se chama Igor Santos. Inclusive, muita gente no mundo da bola elogia demais esse profissional. E lá em 2020, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2020, ele postou a seguinte mensagem no Twitter dele na ocasião: está jogando livre entre linhas Jorge Carrascal, flutua na meia esquerda, recebe, dá continuidade. Um jogador que promove o espetáculo por sua criatividade e reverência. Na outra postagem, também no mesmo dia, ele fala: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate Nacional. Gente, ou seja, é um jogador que um dos analistas está monitorando há muito tempo. Estamos falando de quase 5 anos. Essas duas postagens foram em dezembro de 2020. Ele tem 27 anos, o Jorge Carrascal. Ou seja, desde quando ele tinha 22 anos... Desde quando ele tinha 22 anos que esse analista vem acompanhando o Jorge Carrascal, meia colombiano. E, segundo o site SofaScore, Jorge Carrascal disputando a Premier Liga 2024-2025 pelo Dinamo de Moscou. 26 jogos, sendo 21 como titular, 7 gols, 3 assistências, 10 participações em gols, 173 minutos para participar de gol, 8 grandes chances criadas, 38 passes decisivos, 51 desarmes. Pelo menos esses são os ótimos números do Jorge Carrascal pelo Dinamo de Moscou. E, beleza, agora a pergunta que está todo mundo se fazendo aí, quem não viu no meu Twitter, quem não viu no meu Instagram, vai ver aqui agora. Como a diretoria enxerga Jorge Carrascal? Como a comissão técnica pretende utilizá-lo caso ele seja de fato contratado? A resposta é simples. Ele chega para suprir as ausências ou brigar por uma vaga no time titular com Arrascaeta. Ele chega para jogar de meia. Então, respondendo a sua pergunta, ele não chega para jogar como ponta esquerda, como joga o Michael atualmente, como joga Bruno Henrique, teoricamente, como joga o Cebolinha. Não seria esse ponto esquerdo. Ele seria um meia flutuando pelo lado esquerdo. E essa dúvida de vocês é coerente porque no mapa de calor do Jorge Carrascal, ele jogando nessa última temporada é muito aberto na ponta esquerda. Mas a diretoria quer utilizá-lo como um reserva imediato do Arrascaeta. Então, o Jorge Carrascal ele chegaria para jogar na posição que atualmente joga o Arrascaeta. Vê qual é o valor da proposta final. O Flamengo ofereceu ao Dinamo da Rússia 10 milhões de euros. Na cotação de hoje dá em torno de 64 milhões de reais e mais 2 milhões em metas, em bônus. Ou seja, 12 milhões de euros. Só que o Dinamo quer receber pelo menos 15 milhões. Então, tá esse entrave, essa diferença nos valores, as negociações estão em andamento. Porém, tem um lado bom que pode influenciar e ajudar a vida do Flamengo nessas tratativas. Qual é? O jogador já aceitou a proposta do Flamengo, já aceitou o projeto rubro-negro. E o projeto é com um contrato de 4 a 5 anos, um contrato longo. Um jogador que quer se transferir para o futebol brasileiro entende que seria uma ótima, nesse momento, para a carreira dele, jogar com a camisa do Flamengo. Então, o Flamengo tem o sim do jogador, tem a vontade do jogador, tem 10 milhões, 12 milhões, vamos botar aí porque o Flamengo pagaria mais 12 milhões de euros para investir. Vai conseguir a contratação? Não sei. Eu estaria mentindo se eu falasse que sim ou que não. A gente sabe. O Flamengo está tentando. E mesmo que chegue o prazo para escrever o jogador no Mundial, que é até o dia 10, terça-feira, o Flamengo vai continuar tentando a contratação desse atleta. Não vai desistir. A ver, o tempo dirá se o Flamengo vai conseguir. Agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Flamengo faz bem pagar pelo menos 10 milhões de euros nesse jogador? Vocês acham que ele seria um bom reserva do Arrascaeta? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês, afinal, o meu canal não seria nadinha sem vocês. Lembrando, o Flamengo o elenco já se reapresentou e inicia a preparação para para jogar a Copa do Mundo de Clubes, tá? A estreia é no dia 16, tá bom? E eles devem embarcar no dia 11 para os Estados Unidos.
É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, só atualizando, o Jorginho, ele chegou faz pouco tempo, né? Se não me engano, foi às 7 horas da manhã, mais ou menos, no Rio de Janeiro. E já começa agora a preparação para a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo já começa a juntar o seu elenco, vai esperar alguns jogadores aí voltarem da data FIFA, mas os outros que estão disponíveis já começam os treinamentos com o Felipe Luiz para a preparação para a estreia contra o Esperance da Tunísia. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal. E assim que a gente tiver mais informações do Mengão, vamos trazendo aqui para vocês. E aqui, ó, só você clicar, tem mais notícias do Mengão para vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.